Graça e paz. Vou te fazer uma pergunta para você. Vamos ver se você sabe responder. Responde aí. Você sabe para quem que Jesus veio? Porque existe um jargão que se fala aí no mundo. Todo mundo é filho de Deus. Não é interessante isso? Você também acha que todo mundo é filho de Deus? Se você acha que todo mundo é filho de Deus, coloca aí, eu acho que todo mundo é filho de Deus. E coloque aí. E aí nós vamos falar sobre isso, justamente. Jesus, ele tinha um projeto. Jesus, ele foi enviado para o povo de Deus, inclusive ele chamou os seus 12 discípulos. Você sabia que cada um dos 12 discípulos que Jesus chamou simbolizava uma das 12 tribos de Israel? Você sabia disso? Interessante isso, né? E quando Judas se suicida e morre, o povo foi e tirou, chamava a sorte judaica, chamava Urim Tumim. Eles jogavam ali a pedra e escolhiam. E tinha 2 homens que foi escolhido para estar no lugar de Judas, que foram separados. Um se chamava José Barsabás e o outro se chamava Matias, né? E eles foram escolhidos no lugar, foi escolhido no lugar de Judas. Porém, quem Jesus escolheu foi um homem chamado Saulo de Tarso, que era um homem que ele era judeu, mas também tinha formação romana, tinha cidadania romana, e ele foi aquele que foi escolhido por Deus. Então Jesus, ele veio para os judeus, porém os judeus não o receberam. Então, quando ele foi rejeitado pelos judeus, ele não foi conceituado como o Messias que os judeus esperavam. Até hoje, os judeus não reconhecem Jesus Cristo como o Messias que haveria de vir. Eles acham que Jesus é um profeta, Jesus é mais um profeta, e eles não conseguem reconhecer que Jesus Cristo é aquele Messias, porque eles estavam esperando alguém que viesse como o rei Davi, para ser um rei guerreiro, que fosse derrubar o reinado de Roma na época, e fosse se levantar numa grande ascensão, um guerrilheiro, um líder. Alguém que fosse como Davi, que derrubou gigante, que enfrentava ali os filisteus, inimigos de Deus, mas não foi nada a ver. Jesus deu a face, quando deram um tapa na cara, ele mandou dar outra face. No entanto que, quando foram prender Jesus, Pedro arrancou a espada e cortou a orelha de um soldado romano. Jesus falou, não é isso aí não. Jesus pegou a orelha no chão e colou de volta a orelha. E aí Pedro ficou paralisado, porque falou, peraí, ele pensou que aquele era o momento. Você sabe por que Pedro cortou a orelha do soldado chamado Malco, soldado romano? Sabe por que ele cortou a orelha? Quem coloca aí? Você acha que... Por que Pedro cortou a orelha do soldado chamado Malco? Porque Pedro errou. O soldado Malco fez assim, e passou a espada, ele ia cortar a cabeça. Então você pode imaginar que Pedro estava engajado para defender Jesus, mas na hora que ele viu aquilo, ele travou, ele falou, peraí, não é assim? Então Jesus vai sofrer e eu não vou... E ele viu um milagre ali, um milagre de colar uma orelha ali, e ele falou, e agora? Então aquilo levou o coração de Pedro a ficar sem compreender o que ia acontecer. E ele ficou até desistido, depois Jesus teve que ir lá. Então o que eu quero chegar a dizer para você, que os judeus rejeitaram a Jesus. E João, no Evangelho de João aqui, o discípulo amado de Jesus, ele diz aqui, versículo 11 do capítulo 1, veio para os que eram seus, porém os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome,
não nasceram da vontade da carne nem do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Então, está dizendo que Jesus veio para os judeus, mas devido aos judeus não terem aceitado, todo aquele que recebeu a Cristo se torna filho de Deus. Por isso o jargão, você já recebeu a Cristo? Você já recebeu a Cristo? Porque os judeus não receberam a Cristo. E muitos não recebem a Cristo. As pessoas pegaram o hábito de falar que todo mundo é filho de Deus, mas na época de Jesus, ele foi crucificado pelos judeus. Os judeus mandaram, mas quem crucificou foi Roma. Ele foi crucificado porque ele cometeu um pecado de blasfêmia, que era falar que era filho de Deus. Então quem falasse que era filho de Deus estava cometendo a maior blasfêmia do mundo. E hoje, todo mundo diz lá, as pessoas estão lá, se entregues para o pecado, vivendo a vida toda errada, e estão falando aí, eu também sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Então está falando aqui que só é filho de Deus quem recebeu a Cristo. Isso aqui é muito importante, isso aqui é um fundamento da fé para você entender. Primeiro passo para que Deus possa manifestar, porque a oração do Pai Nosso é para quem é filho. Então quem não é filho de Deus, a oração do Pai Nosso não tem nem sentido, porque a pessoa não é filha. Então todos são criação de Deus. Deus criou a humanidade, mas quem é filho... Eu estou dando essa base aqui e vou te falar uma coisa, que hoje é um dia de você falar, eu recebo a Cristo na minha vida. Eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. E eu me declararei filho de Deus sim, porque hoje eu aceitei a Cristo como meu Senhor. E aí Ele muda a tua história. A oração do Pai Nosso vai fazer sentido para você. E você vai ver uma mudança extraordinária na tua vida, porque você vai ter a convicção que você recebeu a Cristo e se tornou filho de Deus. Então, com base nisso, eu quero fazer a oração de entrega. Sim, a oração de entrega para Cristo. Você vai declarar que você aceitou a Cristo na tua vida, recebeu a Ele no teu coração, e você hoje pode se dizer, eu sou filho de Deus, porque eu aceitei Ele em minha vida. Ai, pastor, eu sou simpatizante, eu gosto muito de ouvir a palavra. Mas se você não tem certeza, se você não lembra o dia que você fez essa oração, essa será a hora mais importante para você na sua fé. Um começo. Você vai ver que muita coisa vai fazer sentido. Você vai nascer do Espírito. Nascer do Espírito é ter um despertamento e um avivamento pessoal, a qual você começa a ouvir a voz de Deus para a tua vida. Então, quero orar nesse sentido. Se você tem alguém que você ama, alguém que é especial, depois dessa oração, você vai apresentar para essa pessoa esse vídeo e ela também vai reconhecer a Cristo e ela também vai se fortalecer na fé. Esse aqui é um vídeo muito especial que fala da salvação, fala da vida eterna e fala de ter Jesus Cristo como Senhor para entrar debaixo da promessa, porque está escrito aqui, todos aqueles que receberam a Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então quem não recebeu a Cristo não é filho de Deus, é uma criação de Deus, é amado, mas não é filho. E uma vez filho, sempre filho. Então quero orar nesse sentido com você e abençoar a tua vida para que você entre debaixo da promessa de filho. Vamos lá. Então, eu quero colocar o teu filho, a tua filha diante de ti, ó Deus. Esse homem, essa mulher que está orando comigo, confessando que reconhece, aceitando a fé, aceitando a Jesus Cristo muito acima de uma religião, de uma placa de igreja, mas ele está recebendo o próprio Jesus Cristo no seu coração. Então repita comigo, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador,
e eu te aceito na minha vida. Deus, hoje o Senhor é meu Pai, meu papai. Amém, amém, amém. Você que fez essa oração pela primeira vez ou não lembrava quando tinha feito essa oração, fala assim, eu fiz essa oração. Que eu faço questão de responder o teu comentário, faço questão de celebrar esse momento contigo e declarar que é um novo tempo sobre tua vida, porque a fé está nas suas declarações e no seu coração. E quem crê será salvo. Se você fez essa oração, é porque você creu. Não se preocupe com religião, com placa de igreja, porque quando você recebe Deus como teu Pai, Ele assume a paternidade e Ele vai te orientar o passo a passo para a tua vida. Deus abençoe, manda para o teu amigo, manda para quem você entende que vai ser abençoado e vamos fazer isso. Se você puder curtir, compartilhar, vai ser uma grande bênção para a pessoa que receber e você vai se sentir bem porque você está compartilhando a palavra de Deus pura, a essência forte para impactar e salvar as vidas. Deus abençoe, graça e paz.